O Brasil é marcado por histórias que chocaram a população e despertaram debates intensos sobre justiça, moralidade e as motivações humanas. Hoje, vamos relembrar 3 casos emblemáticos que estão gravados na memória do país: Flor de Lis, Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. Cada um desses casos traz detalhes impressionantes que revelam o lado sombrio de relações familiares e conjugais. Vamos explorar esses crimes, suas investigações e os desdobramentos que continuam gerando discussões até hoje. Então se inscreva em nosso canal e curta nosso vídeo para continuarmos a fazer vídeos como esse. Flor de Lis dos Santos de Souza, conhecida como cantora gospel e deputada federal, era vista como um ícone de superação. Ela e seu marido, o pastor Anderson do Carmo, lideravam uma grande família com dezenas de filhos, muitos deles adotados. Porém, em 16 de junho de 2019, essa imagem foi destruída com o assassinato brutal de Anderson, alvejado com mais de 30 tiros na garagem de casa. As primeiras investigações sugeriam um assalto, mas o caso tomou outro rumo à medida que surgiam inconsistências e comportamentos suspeitos dentro da própria família. Meses de apuração policial revelaram que Flor de Lis estava diretamente envolvida no crime. A motivação seria o controle de bens e poder dentro da família, além de conflitos conjugais. Segundo a acusação, ela teria manipulado filhos e outros parentes para planejar e executar o assassinato. As investigações mostraram que a relação entre Flor de Lis e Anderson era conturbada. Relatos de familiares apontaram para desentendimentos frequentes, envolvendo inclusive questões financeiras e infidelidades. Antes do assassinato, houve diversas tentativas de envenenamento do pastor, que ele teria sobrevivido sem perceber. Para a polícia, essas tentativas demonstram a premeditação do crime. No dia do homicídio, Anderson foi atraído para a garagem sob um pretexto e emboscado por um dos filhos do casal, que disparou mais de 30 tiros. A cena do crime foi manipulada para simular um assalto, mas rapidamente surgiram contradições nos depoimentos dos envolvidos. A quebra do sigilo telefônico revelou mensagens comprometedoras e um padrão de manipulação por parte de Flor de Lis, que mobilizou vários membros da família no plano. Em 2020, Flor de Lis perdeu seu mandato parlamentar após a Câmara dos Deputados aprovar sua cassação por quebra de decoro. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que ela não tinha envolvimento direto no crime, mas a acusação apresentou provas contundentes de que ela era a mandante. Em 2021, Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e outros crimes. O caso revelou uma teia de mentiras, manipulações e alianças tóxicas dentro da família. A queda de uma figura pública que antes era vista como exemplo de superação deixou a sociedade perplexa e gerou reflexões sobre as aparências e a complexidade das relações humanas. Em 31 de outubro de 2002, o Brasil foi abalado por um crime que parecia saído de um roteiro de filme. Suzane von Richthofen, então com 18 anos, foi acusada de planejar o assassinato dos próprios pais, Manfred e Marisia von Richthofen, com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do cunhado, Christian Cravinhos. O crime foi meticulosamente planejado. Suzane desligou os alarmes da casa e facilitou a entrada dos irmãos Cravinhos, que usaram barras de ferro para matar o casal enquanto dormiam. O cenário do crime era brutal, e Manfred foi golpeado diversas vezes na cabeça, enquanto Marisia tentou resistir, mas foi igualmente assassinada com crueldade. Ambos morreram devido aos ferimentos graves na região craniana. O motivo? Segundo as investigações, Suzane queria se livrar do controle dos pais e ficar com a herança milionária da família, que incluía propriedades, investimentos e bens de alto valor. A influência de Daniel Cravinhos, com quem Suzane mantinha um relacionamento amoroso intenso e conflituoso, também foi apontada como fator determinante. O casal desejava usufruir de uma vida luxuosa sem as restrições impostas pelos pais. Durante as investigações, Suzane e os irmãos Cravinhos tentaram encenar um assalto para justificar as mortes. No entanto, a narrativa desmoronou rapidamente diante das evidências. Contradições nos depoimentos, a organização meticulosa do plano e o comportamento frio de Suzane levantaram suspeitas. A polícia descobriu que o trio havia planejado o crime durante semanas, incluindo visitas à residência para mapear possíveis rotas de entrada e saída.
O julgamento, realizado em 2006, foi amplamente acompanhado pela mídia. A frieza de Suzane chocou o país, especialmente quando ela apareceu chorando em várias ocasiões, tentando manipular a opinião pública. Ela chegou a culpar o namorado e o cunhado, afirmando que havia sido influenciada por eles. Os irmãos Cravinhos, por sua vez, confirmaram que Suzane foi a mentora intelectual do crime. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, enquanto Daniel e Christian Cravinhos receberam penas de 39 e 38 anos, respectivamente. Com o passar dos anos, Suzane conseguiu progressão para o regime semiaberto, o que gerou debates acalorados sobre o sistema penitenciário brasileiro e a possibilidade de ressocialização de criminosos. O caso Richthofen continua a ser um dos mais emblemáticos da história criminal do Brasil. Ele não apenas expõe as complexidades das relações familiares e os limites da ambição humana, mas também levanta reflexões sobre a influência da mídia e o impacto de crimes de grande repercussão na sociedade. Em 19 de maio de 2012, o desaparecimento do milionário Marcos Matsunaga, executivo da Yoki Alimentos, chamou a atenção da mídia. Poucos dias depois, partes do corpo dele foram encontradas em sacos plásticos na região metropolitana de São Paulo. A principal suspeita era sua esposa, Elise Matsunaga. O caso ganhou ampla cobertura midiática devido à brutalidade do crime e ao perfil dos envolvidos. Marcos Matsunaga era um empresário bem-sucedido, herdeiro de uma das maiores empresas alimentícias do Brasil. Elise, por sua vez, tinha um passado humilde, mas conseguiu ascender socialmente após conhecer Marcos em um site de relacionamentos. Casados desde 2009, o casal tinha uma filha pequena e levava uma vida aparentemente confortável. No entanto, a relação era marcada por crises e traições. Pouco antes do crime, Elise descobriu que Marcos estava mantendo um caso extraconjugal. A descoberta intensificou os conflitos do casal, que já enfrentava problemas de confiança e desentendimentos financeiros. Segundo Elise, Marcos agrediu e ameaçou tirá-la da vida da filha, o que a levou a um momento de desespero. As investigações revelaram que, na noite do crime, o casal teve uma discussão acalorada no apartamento de luxo onde viviam. Durante a briga, Elise atirou em Marcos com uma pistola que ele próprio mantinha em casa. Após o disparo fatal, ela esquartejou o corpo do marido em 7 partes, utilizando uma faca e uma serra elétrica. As partes foram colocadas em sacos plásticos e descartadas em uma área de mata próxima à capital paulista. Embora Elise alegasse ter agido em legítima defesa, a polícia encontrou evidências que sugeriam premeditação. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ela havia comprado sacos plásticos e uma serra dias antes do crime. Além disso, especialistas apontaram que o esquartejamento exigiu um nível de frieza e planejamento incompatíveis com um ato impulsivo. Durante o julgamento, em 2016, a defesa de Elise tentou humanizá-la, destacando seu histórico de abusos e a relação conturbada com Marcos. No entanto, a acusação argumentou que ela agiu de maneira calculista para se livrar do marido e garantir acesso à herança. O júri a condenou a 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Atualmente, Elise cumpre pena em regime semiaberto e tenta reconstruir sua vida longe dos holofotes. O caso continua a ser tema de debates sobre violência doméstica, desigualdade de gênero e o impacto da mídia na percepção pública de crimes de grande repercussão. Os casos de Flor de Lis, Suzane Richthofen e Elise Matsunaga são exemplos emblemáticos de como a ambição, o desespero e as relações humanas conturbadas podem levar a tragédias extremas. Cada um desses crimes revelou camadas de complexidade que desafiam os limites da compreensão, expondo não apenas a violência dos atos cometidos, mas também a fragilidade das instituições familiares e sociais. Flor de Lis, com sua imagem pública de superação e fé, chocou o Brasil ao se envolver em um assassinato repleto de manipulações e traições. Suzane Richthofen, por sua vez, mostrou como interesses financeiros e conflitos de autoridade podem levar ao planejamento frio e calculado de um crime contra os próprios pais. Já Elise Matsunaga trouxe à tona as consequências de relações abusivas e traições em um cenário de desigualdade social. Esses casos não apenas marcaram a história criminal do Brasil,
mas também levantaram debates sobre justiça, ética e os limites das relações humanas. Eles continuam a ser estudados e discutidos como exemplos de como a violência pode se manifestar de formas inesperadas e devastadoras. Que lições podemos tirar de histórias tão trágicas? Deixe sua opinião nos comentários.